A lei é santa, mas incapaz de nos santificar. Essa tem sido a argumentação de Paulo dos capítulos anteriores e ele continua falando sobre isso e argumentando ainda algumas coisas a mais no capítulo 7, de 1 a 12, leitura de hoje. Ou vocês não sabem, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas enquanto ela está viva. Isso era um ditado rabínico que ele está se apropriando para continuar a sua argumentação. Olha só, de acordo com os rabinos, quem morria estava livre do dever de seguir a lei mosaica. Eu sei que parece óbvio, e mas era um ditado rabínico e fala de uma realidade que eles viviam, né? E que é uma realidade. Você morreu, você está desobrigado a cumprir a lei. Mais ou menos isso é o ditado, e Paulo está trabalhando esse ditado para argumentar isso. O argumento de Paulo é claro: os cristãos morreram para a lei. Quando morreram com Cristo. Então ele está desobrigado de ser justificado pela lei. Essa é a grande questão. Ele não está desobrigado de buscar uma vida santa de acordo com a lei moral, os atributos morais de Deus. São coisas diferentes e distintas. Mas ele está desobrigado de se santificar, de se justificar diante de Deus pelas obras da lei. E Paulo está mostrando isso porque em Cristo nós morremos para essa obrigação. Nós morremos para a lei. Cristo cumpriu toda a lei e imputa essa justiça sobre nós pela fé. Isso aí nós temos visto nesses últimos vídeos. E versículo 2, por exemplo, aqui é interessante, ele dá um exemplo disso que ele acabou de falar, relacionado ao matrimônio. Tá? Então, o matrimônio ele tem uma lei conjugal, uma lei um pacto, uma aliança entre duas pessoas, e que também é preservado enquanto se vive, até que a morte nos separe. É isso que se fala aí ainda, acredito eu. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei a seu marido, enquanto ele vive. Então, para a lei valer, tem que estar vivo. É isso que Paulo está argumentando. Então, se eu estou morto para o pecado, se eu estou morto para a lei, estou desobrigado dela. Mas se o marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal, certo? De modo que será considerada adúltera se, enquanto o marido estiver vivo, ela se unir com outro homem. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei e não será adúltera se casar com outro homem. Então, o que desobriga um cônjuge da lei conjugal, matrimonial? A morte do outro cônjuge. Então, você está desobrigado dessa fidelidade de aliança. Então, podendo, casar-se e tomar uma aliança conjugal com outra pessoa. Tudo bem? Assim, quer dizer, de uma forma semelhante, meus irmãos, também vocês morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, àquele que ressuscitou dentre os mortos. Então, você morrendo para a lei não pertence mais às maldições, ao pecado que a lei produz. Nós vamos ver isso aqui. Mas você agora está livre para pertencer a outro. Pertencer a quem? Aquele que ressuscitou, a Cristo, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então, os frutos da nossa vida vão ser modificados. Por quê? Porque Cristo agora atua em nós através da ressurreição. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Então, nós pertencemos agora àquele que ressuscitou, para que frutifiquemos para Deus. Mas antes, presos, vivendo segundo a carne, as paixões e a pecaminosidade, despertadas pela lei, a fim de frutificarem para a morte, nós saímos desse estado. Agora, porém, estamos livres da lei. Olha só, agora em Cristo, certo? Na nova aliança, pela fé justificados, agora, porém, estamos livres da lei. Por quê? Pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos, para que sirvamos da maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a letra. Então, nós que estamos em Cristo, nós servimos a Deus de uma maneira nova
impulsionados pelo próprio Espírito de Deus e não mais segundo a maneira antiga da lei mosaica. Observação. Como vários comentaristas observam, este versículo faz um contraste entre a lei ineficaz da antiga aliança e a obediência que o Espírito produz naqueles que se encontram sob a nova aliança. Então, uma obediência que é promovida em nós como fruto dessa justificação pelo próprio Espírito de Deus, isso era impossível naquela antiga aliança. Mas na nova aliança, o Espírito da nova aliança produz em nós obediência a Deus. Então, nós podemos sim frutificar uma nova vida para Deus. E no versículo 7 ele diz, então, que diremos então? Que a lei é pecado? Por enquanto ele está falando que a lei não produz vida, ela está produzindo morte, tudo, mas há uma pergunta objetiva. Então você quer dizer que a lei em si, ela é pecado? Enfaticamente Paulo responde, de modo nenhum. A lei não é pecado. Nós vamos ver, ela é santa. Ué, mas e o que está acontecendo então, né? A lei santa de Deus não é pecado, mas sim ela revela o pecado. Ela está, gente, a lei de Deus que é santa, ela foi enfermada, vamos dizer assim, pela natureza humana, que torna impossível de ser cumprida. Por isso, Cristo precisou cumpri-la no nosso lugar e dar a nós a justiça da lei pela fé em Cristo Jesus. Mas eu não teria conhecido o pecado, a não ser por meio da lei. A lei ela funcionou então para mostrar a condição humana diante de Deus. Porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito, não cobice. Olha que interessante. Mas o pecado, aproveitando a ocasião, gente, aqui Paulo personifica o pecado, isso é interessante. Ele está remetendo, aqui a gente vai ter que entender um pouco a condição do Éden. O pecado aproveitando, parece uma pessoa, né? O pecado aproveitando, de forma estratégica aqui, esperando o momento oportuno, mas é mais ou menos isso porque ele está aqui personificado, olha só. O pecado aqui é personificado, sabemos que no Éden a serpente personifica o pecado. Então o pecado aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, o que ele fez? Ele despertou em mim todo tipo de cobiça, porque sem lei o pecado está morto. Houve um tempo em que sem a lei eu vivia. Gente, isso aqui não é Paulo que vivia, ele está citando, ele está se identificando com aquele que foi o início da humanidade, Adão e Eva, o casal, Adão, né? E aqui nós vemos o que? Olha só, eu vivia sem lei, não tem momento na história humana que não exista algum tipo de lei, alguma palavra que normatiza, que dá como lei ao ser humano. Inclusive no Éden, nós temos a primeira lei, o primeiro pacto de Deus, que é a sua própria palavra, dizendo, se você fizer isso, você vai morrer. Então isso é uma lei instituída. O único casal que viveu um período curto sem a lei foi Adão e Eva. Antes de Deus dar essa lei a Adão e Eva, eles viveram. Então, eu vivia sem lei. Então, houve um momento ali que eles tiveram sem lei. Somente Adão e Eva estavam vivos antes do advento da lei, ou seja, da ordem de Deus para não comerem da árvore proibida. Então, houve um tempo, voltando, em que sem a lei eu vivia. Mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. E verifiquei que o mandamento que me havia sido dado para a vida, o mandamento foi dado para a vida, mas ele se tornou mandamento para a morte. Por quê? Porque o que acontece que é uma lei perfeita de Deus para a vida trouxe morte. O que acontece é justamente a condição humana incapaz de se ajustar a essa lei, e quando nós transgredimos a lei, as consequências estão relacionadas a toda a dimensão da morte. Morte espiritual, morte psíquica, física, em todas as dimensões que ela atinge o ser humano,
ela trouxe morte por causa do afastamento de Deus pela transgressão da lei. Então, uma lei que foi dada para a vida se tornou mandamento para a morte. Porque o pecado, aproveitando, olha ele de novo personificado, o pecado aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, me enganou. Onde aconteceu isso? Com Eva, não foi? Sabemos que Eva foi enganada pela serpente. Aqui Paulo fala, o pecado me enganou. É uma personificação, ele está mostrando, falando de outra forma, a dinâmica que aconteceu no Éden para enganar Eva e fazê-los, como casal, quebrar a aliança de Deus. E por meio do mandamento, me matou. Agora ele conclui aqui de forma especial. Assim, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Quem não é santo, justo e bom? O ser humano incapaz de cumprir o mandamento faz com que o mandamento que foi dado para a vida se torne mandamento para a morte. Por isso precisamos de um Salvador. Por isso precisamos de um justificador, alguém que nos coloque gratuitamente na condição daqueles que cumpriram totalmente a lei de Deus. Na verdade, esse cumprimento quem fez foi Cristo, e a nós nos é dado gratuitamente a justiça dele, imputada e creditada na nossa conta. Aqui algumas considerações para a gente encerrar. A união com Cristo produz um modelo de vida santo, algo que a lei não é capaz, não foi capaz de fazer e não é capaz de fazer. A presente era... Nós vamos ver isso mais para frente. A presente era, o momento que nós vivemos, e não a era futura, do porvir, escatológica, da consumação do reino de Deus. Existe uma tensão entre a era presente, que eu já fui salvo por Cristo, mas ainda estou preso à condição desse mundo e dessa natureza, inclusive da lei, atuando. Por isso que Paulo fala, o bem que eu quero, esse eu não consigo fazer, o mal que eu não quero, esse eu faço. Existe uma tensão, mas é uma tensão das eras. Nós vamos ver isso mais para frente. A presente era e a antiga aliança exercem influência sobre o coração do cristão. Portanto, nesta vida, a obediência do cristão a Deus não será perfeita, pela tensão que existe ainda nos nossos corpos, a tensão da presente era e da escatológica, daquilo que seremos escatologicamente falando, e também da aliança antiga que ainda atua sobre nós. Então, essa tensão promove ainda um descumprimento do padrão de Deus, e nós não conseguimos obedecer ainda a Deus de forma perfeita, apesar de prosseguirmos para a perfeição, apesar do nosso alvo ser e sermos ajudados pelo próprio Espírito para viver uma vida nova em Cristo. A lei é santa. Por que ela é santa? Porque a lei é a expressão do caráter de Deus, gente. A lei ela não é impura porque Deus deu a lei, ela procede do próprio caráter de Deus. O problema da lei é que a natureza humana pecaminosa a perverte e a transforma em instrumento de morte. Uma lei boa para nós, por que ela é boa? Porque ela preserva a nossa vida, segurança, não é isso? Mas quando a gente transgride a lei, ela se torna condenação para nós. Então a lei de Deus, ela é muito boa, mas ela tem um padrão altíssimo de santidade e de vida perfeita. E o ser humano não consegue cumprir a lei, portanto ela condena todo ser humano debaixo da justiça e da ira justa de Deus, como nós já vimos nos primeiros vídeos. Por isso precisamos de um Salvador. A lei é santa. Volta lá em cima no tópico, no tema, mas incapaz de nos santificar. Tá certo? Precisamos de alguém que cumpra a lei, nos justifique e nos santifique, nos dando a possibilidade de frutificar uma vida para Deus. Que você ande com Deus de forma santa, separada pelo poder do Espírito que está em você. Deus abençoe.